Agora eu quero só pontuar 2 coisas que vocês contaram, que é quando o seu filho te pediu um espaço, e quando o seu filho falou, né, me dá um... Gente, isso é sensacional. Não tenho dúvidas que isso foi plantado ao longo da educação, porque não é comum. Muitas vezes, quando os pais, com as melhores intenções, eu vou falar isso 500 vezes, porque é assim, mas quando eles controlam demais, os filhos não dão conta disso, sabe? E essa é a maior relação tristeza. Tão próxima, né? Então eles não, e assim, é uma série de coisas que a gente tem para falar, que hoje eu falo que é tanta coisa que, mas assim, eles não conseguem enxergar exatamente isso. Olha, eu preciso de um espaço, porque eles vão vivendo aquilo ali. E uma coisa muito comum, que a Renata também falou na primeira fala dela, é que os pais, muitas vezes, e mães, não vão dando esse espaço, vão controlando, né? Não permitindo a frustração, que é depois um tema importantíssimo da gente falar. E muitas vezes, na hora que chega 18 anos, 20 anos, que vai sair de casa, que vai para uma universidade, ele começa exatamente assim, mas como assim? Como assim que eu tenho que falar tudo que esse menino tem que fazer? Não é possível. Ele foi criado assim. E, gente, não vai aparecer, não tem mágica. O que vai aparecer é o que foi desenvolvido. E aí, só para eu passar a palavra para vocês, uma coisa que eu incentivo é desenvolver desde cedo exatamente por isso. Primeiro, que vai aparecer o que foi desenvolvido. Segundo, o seguinte, essa forma de educar, ela não faz diferença só na vida adulta. Ela faz uma extrema diferença na infância e na adolescência. Então, é uma diferença que já faz desde agora. Por quê? Crianças e adolescentes com autonomia, com autoconfiança, isso não tem preço. A vida deles é muito mais leve e a nossa também, né? Então, assim, só para pontuar essas questões tão importantes que vocês falaram. Lô, quero saber da senhorita agora. Ela deu até uma respirada fundo ali. Tô ouvindo assim super. Pois é, eu acho que eu sou... revendo assim, algumas coisas do meu passado, né, acho que da minha criação, acho que eu fui muito até privilegiada, assim, de um sentido. Para começar, minha mãe é psicóloga, né, de formação, então eu acho que isso ajudou muito a eu lidar com as minhas emoções de um ponto de vista até um pouquinho profissional em casa, assim. Eu nunca fui podada de chorar ou de alguma coisa, assim. E acho que agora, depois de tanto tempo, né, eu saí de casa já tem bastante tempo, assim. Na verdade, eu tive um relacionamento que eu morei com uma outra pessoa e desde então eu não me senti confortável em voltar. Mas assim, com certeza, se eu fosse até dividir uma casa, eu teria minha mãe como minha roommate, porque ela é massa. Mas a minha mãe, assim, ela... Até meus pais, né? A parte que meu pai foi presente na minha criação, nunca na minha casa foi uma situação, sei lá, tipo, mãe, eu quero fazer jornalismo. Nunca foi assim, nossa, por que não faz outra coisa? Por que não faz isso? Nada nunca na minha casa assim foi debatido, assim. Acho que minha mãe sempre deixou uma credibilidade muito grande do que eu queria fazer. Mas claro, gente, são situações, né? Minha mãe é artista plástica, então acho que ela também, né? Perfis, tem a ver com os perfis, né? Então acho que ela não ia questionar porque eu ia fazer jornalismo, né? Enfim, mas assim, uma artista plástica. Mas assim, agora uma coisa que eu fui percebendo, assim, eu vejo que a minha mãe acertou muito e errou bastante, e eu também como filha, é claro, e eu percebo muito isso em relação à desculpa que vocês estavam falando, assim, que eu acho que o grande problema, assim, eu vejo da minha mãe, ela não pede desculpas de forma alguma. Ela não reconhece que tá errado, ela reconhece que tá errado, mas ela não pede desculpa, né, ou desculpa pro outro, assim. É difícil, Mary. Vamos mudar isso? Ela Mary, não pede desculpa, assim. E quando eu resolvi sair de casa, né, e não voltar... Tudo tem tempo ainda. Tudo tem tempo ainda. Eu acho que essa relação dá pra melhorar nesse sentido. Minha mãe também nunca questionou, por favor, não saia de casa. Eu acho que a minha mãe sentiu muito, mas ela não verbalizou tanto. Mas ela sentiu muito. E eu percebo algumas vezes que ela sente, porque ela me cobra de alguma forma alguns posicionamentos, algumas satisfações, como se eu morasse ainda com ela. E assim, eu já aprendi, acho que até com minhas irmãs, uma coisa meio óbvia. Ei, mãe, tudo bom? Tô no jornal. Ah, tô com fulano, tô não sei o quê. Que não é, que é uma satisfação saudável. Eu gosto de dizer pra minha mãe onde eu estou, né? Eu gosto de dar notícias. Isso é até uma que passa pelo respeito. Mas às vezes a minha mãe, uma situação de ontem, assim, pra vocês rirem.
Ela falou assim, Lorena, tudo bem? Tudo. Acho que vai chover, você tá em casa? Tô. Manda uma foto pra eu ver se você tá em casa mesmo. Mentira! Mary! Aí eu falei, mãe, às vezes eu mando rindo, às vezes, mas sim, é isso. Então, às vezes eu acho que talvez, e se isso faz sentido, né, Eliana? Se tem alguns episódios de uma mãe que às vezes passa por essa síndrome do ninho vazio, assim, isso é comum, porque são episódios, sabe? Comum, né? Alguma outra assim, aqui, não esquece de molhar suas plantas, porque a arruda precisa de água. Mãe. Mero, você não quer ligar pra mim pra falar pra eu molhar as minhas, não? Porque Tá as minhas tudo estão seca. terríveis, tá tudo sequinha, tô precisando de lembretes. Tudo desse esturricado. Ela me lembra. Aí eu acho tenho uma ótimo, esse cachorra. lembrete eu iria adorar. Ela me lembra, eu acho maravilhoso ainda. Acho que é um cuidar também, né? Eu tenho uma cachorrinha de estimação que fica muito com ela. Aí, de novo, hoje de manhã, me ligou. Oi, mãe, o que aconteceu, né? 6 horas. Aqui, não esquece de colocar água pra Magnólia. A Magnólia que é minha cachorrinha. Só que, tipo assim, ela mora comigo há 6 anos. A cachorra tem 6 anos. Então, assim. E sobreviveu. Se eu esquecesse de colocar água pra ela, eu acho que ela. Coitada, não tava aqui mais pra contar. Então, assim, eu percebo que é uma relação muito tranquila. Minha mãe sentiu, talvez não verbalizou tanto quando eu saí de casa. Minha mãe gosta de morar sozinha, eu quero deixar isso claro. Minha mãe tem 76 anos, ela mora sozinha. O fato do meu cuidar com ela é uma função, sim, mas ela gosta dos momentos dela sozinha. Eu acho muito importante que ela tenha essa individualidade. Uhum. Eu moro sozinha também. Nós gostamos de frequentar a casa uma das outras, mas eu, como filha, às vezes eu acho que ela não percebe que às vezes eu preciso muito dela. Às vezes eu passo por questões e eu não quero verbalizar, eu não quero dizer com ela que eu tô num sofrimento muito grande, mas eu falo assim, ô mãe, por favor, será que você pode vir aqui em casa hoje? Ah, não vou não, porque gente, você não gosta de ver televisão e eu vou ficar aqui porque aqui eu assisto televisão. Então, assim, mas ela não entende às vezes, é isso. Eu queria pontuar isso, como que os pais têm, às vezes, esses episódios de ainda achar que estamos, né, debaixo do teto, sobre essa guarda deles, e esse lado da gente, enquanto filho, de sermos independentes, né, como diz o livro, mas do sentir falta, às vezes, desse zelar, desse cuidar. Eu vou falar como mãe e vou responder, dá licença. Por favor. Eu vou responder pra você uma coisa que eu respondi pro Lucas. Você pode ter 100 anos e eu 150, eu vou sentir que eu tenho que cuidar de você e me meter no sua vida. Mãe e filho. E o me meter saber como é que ele tá, ou dar algum conselho, ou opinar. Eu preciso opinar, já falei pra ele, ele fala, não, mas você fala demais. Um dia ele falou assim pra mim, você fala muito, mãe. A gente tem uma relação muito próxima, assim, eu falei, meu filho, ó, eu posso ter 100 anos, eu vou tá falando. Aí você filtra e pega o que você quiser, você não pega ele, então tá. E tudo mais, porque nem todas as opiniões ou os conselhos que eu dou, às vezes ele faz o contrário do que eu opinei, mas tudo bem, porque é a escolha dele, mas eu me sinto muito confortável para seguir fazendo, primeiro porque ele me dá abertura para isso, nós temos uma relação, uma conexão que permite isso, que eu acho que é o que acontece com a sua mãe, sim. E segundo porque eu acho que isso tá meio intrínseco, assim, né, eu acho que é algo que a gente, respeitando, eu acho que a gente vai poder sempre opinar, eu quero como mãe sempre opinar. Sim.